Aí, adivinha quem foi chamado para apresentar o Hora do Enem? Eu mesmo! E o assunto de hoje é... Ah! Sabia que tinha palhaçada? Olha lá, só me chamaram porque o assunto é nanotecnologia. Ah, isso é nanobullying, hein? Tô de olho. Roda essa vinheta. Hora do Enem no ar, falando de física e de inovação. Nossa convidada ganhou o prêmio para Mulheres na Ciência da Unesco por sua pesquisa com nanomateriais, uma novidade que está transformando a tecnologia. É a física Genaína Ribeiro Soares, da Universidade de Lavras, Minas Gerais. Mas antes é Enem no modo 220, e esse é o espírito, professor Rafael Vilaça. Pode vir. E aí, Lan? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje a gente bate um papo sobre dinâmica. Então, o que o Enem espera de um candidato sobre esse assunto? Principalmente o cara saber as leis de Newton e o passaporte para a parte de dinâmica impulsiva. Então, teorema do impulso, variação da quantidade de movimento, esses conceitos básicos que têm se apresentado no Enem de uma forma um pouco mais conceitual, com menos fórmulas e mais análises gráficas. Então, bora revisar a lei de Newton? Vambora. Então, começando a falar das leis de Newton, a gente vai revisar a lei da inércia, primeira lei de Newton, que diz o quê? Que todo corpo, se ele está parado, em repouso, ele tende a continuar em repouso. E se o corpo tiver com velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo e uniforme, ele vai tender a continuar com velocidade constante, a não ser que haja uma força sobre ele. Então, por exemplo, se você está lá no espaço e tacar, sei lá, esse apagador aqui, o que acontece? A tendência desse apagador é continuar viajando o espaço inteiro com aquela velocidade, a não ser que alguma coisa, alguma força contrária pare ele, por causa da ausência da força de atrito lá no espaço. Essa é a lei da inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, e aí é a que todo mundo conhece, inclusive quem já saiu da escola, quem não lembra, que força é igual a massa vezes aceleração. Que força é essa? Força resultante é igual a massa do corpo vezes a aceleração dele. E aqui, daqui a pouquinho, a gente vai fazer um paralelo puxando para o teorema do impulso, tá? Mas antes de passar para o teorema do impulso, eu vou citar sobre a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que diz o seguinte: toda ação gera uma reação, corresponde a uma reação de mesmo valor, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários, e atuam em corpos diferentes. Então, por exemplo, se eu estou empurrando o quadro para dentro, o quadro me empurra para fora, ou seja, eu estou empurrando o quadro para a minha esquerda e o quadro me empurra para a minha direita. Então, a ação gera uma reação, mas de mesmo valor, de mesma direção, no caso aqui horizontal, porém sentidos contrários. A minha força no quadro está para dentro, a força do quadro em mim está para fora. O que a gente vai abordar hoje na nossa questãozinha do Enem é o paralelo, exatamente, entre o princípio fundamental e o teorema do impulso. Pega essa formulinha daqui que todo mundo conhece, força igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração, se eu multiplico por tempo, pelo tempo dos dois lados, então o que a gente vai ter? Que a força resultante vezes o tempo de atuação dessa força é o produto da massa pela aceleração. Lembra o que é aceleração, gente? Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, multiplicando pelo tempo aqui, ó. Multipliquei dos dois lados para não dar erro. Se você consegue cortar tempo e tempo aqui, ó, porque um está no numerador e o outro está no denominador, olha onde é que a gente chega. Que a força vezes o tempo que ela atua no corpo, que a gente vai chamar isso aqui de impulso da força, é igual a massa vezes a variação da velocidade que ela produz no corpo. E isso daqui, massa vezes variação da velocidade, a gente conhece como variação da quantidade de movimento do corpo. Então, aqui está o grande paralelo entre o princípio fundamental, que é a lei de Newton mais conhecida, e
o teorema do impulso, que a gente conhece como dinâmica impulsiva. Bom, e precisa decorar muita fórmula para mandar bem nesse assunto? Não. Na dinâmica, a gente tem poucas fórmulas. O Enem hoje em dia está muito mais preocupado em fazer o camarada conseguir ler um gráfico. O Enem do ano passado, a gente teve 4 questões de gráfico, acho que talvez até mais. Então, você saber usar os conceitos que você tem, com análise gráfica, você consegue matar muita questão do Enem sem grandes fórmulas. Mas as principais, que eu coloquei aqui no quadro, são fundamentais para a gente lembrar no dia da prova. Então, bora matar uma questão? Bora matar a questão. Já tá na tela. Questão 99 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Em uma colisão frontal entre 2 automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menos risco de lesão interna ao motorista? Pelo que eu percebi, é mais análise de gráfico aí, né, professor? Muita análise de gráfico. E o gráfico ali, professor? Eixo horizontal e eixo vertical interfere na interpretação? Interfere, certamente. Olha só, você vai observar ali que o eixo vertical a gente tem a marcação da aceleração. Então ele está medindo, na verdade, a desaceleração do cara. Se você sofre um impacto, você vai de uma dada velocidade até 0, porque lá depois do impacto você vai ficar parado. Então, em todos os casos, você chega com uma velocidade que é a velocidade do carro e depois do impacto você vai parar, você vai chegar à velocidade 0. O negócio dessa questão é você pensar em como fazer isso da melhor forma, ou seja, em como você vai diluir essa parada. E aí entra o eixo horizontal, que é a questão do tempo. Vou fazer um gráfico aqui, tá? Esse gráfico da aceleração versus tempo, a gente vai lembrar lá da cinemática que a área desse gráfico vai estar medindo a variação da velocidade do corpo. E aí, a variação da velocidade foi a mesma em todos os 5 testes de cinto de segurança, porque ele tinha uma velocidade inicial, a velocidade dele vai a 0, ou seja, a variação dessa velocidade é a mesma em todos os testes. Acontece que o melhor cinto de segurança é aquele que vai fazer com que essa colisão perdure por mais tempo. Como assim? A questão do amortecimento. Então você pensa, o que é amortecer um corpo? É fazer a colisão durar mais. Fazendo a colisão, ou seja, o tempo durar mais, a força resultante que vai agir nele é menor. Então é uma desaceleração. Desaceleração. Beleza. A desaceleração, exatamente, mais lenta, mais gradual. E aí, se você olhar para os gráficos da questão, você tem que escolher exatamente o gráfico que essa curva seja mais gordinha, ou seja, que perdure mais. Porque ela perdurando mais, você amortece melhor o corpo. E aí, se a área dos gráficos, de todos os gráficos abordados, que mede a variação da velocidade, vai ser a mesma em todos os casos, é muito melhor que eu faça ele frear por mais tempo, ou seja, amortecendo o corpo por mais tempo, do que uma freada desse tipo que é extremamente brusca, extremamente rápida. Dentre as opções, você vai escolher o cinto de segurança, que vai fazer uma colisão que demore mais tempo, que perdure mais tempo. E aí a gente consegue analisar o gráfico da questão e chegar à resposta, a partir dessas informações. Exatamente. Pela análise do gráfico, você vê que o gráfico mais gordinho na horizontal é exatamente o cinto 2, marcando aí a opção de letra B. E o cinto 4, por exemplo, seria um distrator? Porque ele também é bem compridão, assim. Com certeza. O cinto 4, ele é um distrator, mas se você observar primeiro, a colisão, ela começa um pouco depois, ou seja, ela dura menos tempo, e a aceleração, a desaceleração no caso, porque aí a aceleração está sendo representada em módulo, porque ele está freando, então a desaceleração, ela atinge um pico um pouco maior.
tá? Então, se você observar ainda o gráfico 2, ele perdura por mais tempo e tem uma aceleração ainda um pouquinho menor. Então você ainda consegue diluir, mas sem dúvida o Cinto 4 ele é um grande distrator nessa questão. E em relação aos gráficos, professor, o que o candidato tem que ficar atento na hora de interpretar, para mandar bem? Ano passado teve uma outra questão de ótica muito interessante que ninguém nem sabia como fazer, porque a questão não tinha nada de ótica, era pura análise gráfica. Só que o teor da questão era sobre ótica. Totalmente contextualizado e você saber ler gráfico. Ali você não precisava saber nada de física, só ler gráfico. Saquei. Então, a primeira coisa é você olhar para esse camarada aqui, ver o que eles são. A partir daí, você vai lembrar, poxa, aceleração, tempo. De cara, você lembra de cinemática, da parte da análise de aceleração por tempo, e você também lembra de segunda lei de Newton. Outra coisa que vale a pena a gente analisar em gráfico pensa o seguinte, o que o produto disso, pela variação disso, me dá na física? O produto da aceleração pela variação do tempo vai ser exatamente a variação da velocidade. A variação da velocidade, olha só, é a área do gráfico. Então, outra coisa fundamental é que a área de todo gráfico na física representa a grandeza, que é isso vezes a variação disso. Então, nesse caso, a aceleração vezes a variação do tempo é a variação da velocidade. Chega cá pra frente, professor. Professor, qual a melhor forma dos candidatos revisarem esse assunto? Olha, eu indico em sala para os meus alunos muito um canal no YouTube gratuito que tem tradução, tá? Porque não é um canal brasileiro, mas chama Crash Course. Ele é um canal muito bacana porque, além de ser colorido, tem muitas coisas didáticas, ele não está muito preso à fórmula pura e simplesmente, mas ele está preso a uma análise teórica somado com as fórmulas, mas uma interface gráfica bem bacana, a apresentadora é super gente boa, então toda essa interação é bem bacana. Professor, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, mesmo. Tamo junto. Volte sempre, viu? Voltarei, com certeza. Já pensou em trabalhar com nanomateriais? São partículas minúsculas 1000 vezes menores que as microscópicas. E a nossa convidada já ganhou até prêmio pelo estudo nesse universo invisível. É a física Janaína Ribeiro Soares. Por gentileza, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Bom, explica melhor o que são nanomateriais. Basicamente, são materiais que têm pelo menos uma das suas dimensões da ordem de nanômetro. 1 a 100 nanômetros. Né? E isso é basicamente uma coisa muito pequena. Imagina, 1 metro, né? Vou por gentileza. Basicamente é uma coisa da ordem disso aqui, ó. 1 metro. Caramba, então, isso é 1 nanômetro. 1 nanômetro. Caramba, então, chega cá na frente. Como é que faz para manipular algo tão pequeno assim? Basicamente, a gente tem várias técnicas, né? Uma delas, por exemplo, é uma microscopia de varredura por sonda. Basicamente, eu tenho uma agulha metálica, uma ponta mesmo, que é a nossa sonda. Então, eu posso, por exemplo, calibrar o valor da interação entre essa sonda e a minha superfície, né? Que são interações, por exemplo, de Van der Waals. Eu posso estabelecer, eu quero medir uma certa quantidade de força, e aí eu venho varrendo a minha amostra com a minha sonda. Toda vez que ela detectar uma força um pouquinho superior àquilo, o meu sistema de eletrônica vai mandar aquela sonda subir. Então, veja só, eu tenho isso aqui, eu posso fazer a sonda ir varrendo, toda vez que ela encontrar um obstáculo, ela vai subindo e descendo, e eu posso fazer um mapa. Então, no final das contas, eu tenho a topografia, eu tenho um mapa de altura desse material. Então, eu posso saber a altura dele em nível atômico, né? Ou, por exemplo, com esse tipo de técnica, eu posso apertar o material, né, aplicando tensão, eu posso arranhar ele, tudo isso para estudar as propriedades desses materiais. Caramba! Eu posso, por exemplo, também cobrir ele com polímero, né, e depois dissolver a camada de baixo e colocar em outros substratos que eu quiser. Por que esses nanomateriais são considerados tão revolucionários? Eles são vistos como uma estratégia para implementar várias tecnologias que estão sendo faladas agora. Por exemplo, imagina a possibilidade de você ter uma tela transparente, flexível, tipo um celular que você possa dobrar e colocar no seu bolso. Caramba! Isso é uma coisa muito interessante que as pessoas estão tentando fazer com nanomateriais. Por exemplo, nanomateriais laminares, em que eu tenho uma folha atômica desses materiais. Então, veja só, eu tenho a espessura de um átomo, ele absorve um pouco de luz, então ele é translúcido praticamente, e eu posso fazer eletrônica com esse material.
Mas você falou em folhas de carbono. Você pode explicar melhor pra gente? Sim, basicamente, imagina o seguinte, eu tenho uma organização de átomos de carbono em uma rede que é parecida com a colmeia de abelha, né? A gente pode exemplificar aqui, por exemplo, com algo desse tipo. Um átomo de carbono aqui, um átomo de carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui, né, eu tenho essa unidade básica aqui, né, que parece uma colmeia de abelha. E assim, seguindo, né, eu tenho outros hexágonos aqui, formando o resto da rede, né? Então, imagina que eu estou ligando isso aqui, tem uma rede de átomos com essa disposição, né? Entendi. E aí, veja só, eu posso imaginar que isso vai se expandindo, né, no plano, de forma que, no final das contas, eu vejo uma folha. Ok? Entendi. Então, agora imagina o seguinte. Isso aqui, se eu olhar de lado, eu tenho a espessura de um átomo de carbono. Fininho, fininho, fininho. Super fino. E agora, veja só, da onde que a gente tira esse material, por exemplo? Eu posso pegar um grafite de mina, que é extraído, né? Ou grafita, né, que as pessoas falam. Veja só, o grafite que a gente usa no lápis. Por que que eu consigo escrever com aquele grafite? Por quê? Basicamente, eu tenho um material que é macroscópico, né? Todo mundo vê o grafite. Mas quando eu arrasto ele em cima de outra superfície, essas camadas de nível atômico vão sendo deslizadas umas em cima das outras. Basicamente, aqui no plano, eu tenho ligações entre os átomos de carbono que são fortes. Elas são covalentes, ligação atômica mesmo. Agora, entre essas camadas que estão empilhadas, eu tenho ligações fracas, do tipo Van der Waals. Então, onde que o material vai escorregar ou vai quebrar? No lugar que a ligação é forte ou a ligação é fraca? Onde é fraco. Onde é fraco. Então, ele vai deslizar basicamente, né? Então, se você imagina um material macroscópico laminar, ele tem uma coisa que é como se fosse uma disposição dessa aqui, ó. Uma camada, outra camada, e assim por diante. Isso aqui é o meu cristal macroscópico de grafite. Caramba. Tirei uma folha dessa, vejo isso aqui, eu tenho o que a gente chama de grafeno, que é essa folha de átomos de carbono. Você falou de Van der Waals, eu fiquei curioso. Fala um pouquinho mais pra gente. Basicamente, interações de Van der Waals são interações de dipolo, né? Quando eu tenho de separação de cargas elétricas, né? Eu tenho interações que são induzidas, né? Eu tenho interações atrativas ou repulsivas, e nesse balanço eu tenho essa interação super fraca aqui. Como estão as pesquisas no Brasil? Não, no Brasil tem sido feito muita coisa relevante, né? Realmente nós temos centros que são referência em pesquisa desses materiais. Por exemplo, um deles é o Departamento de Física da UFMG. Lá o pessoal estuda coisas muito interessantes, como, por exemplo, fazer novas tecnologias para materiais cimentícios. Imagina, você pega essa folha de grafeno, eu posso enrolar ela e fazer um tubo, em que eu tenho, né, o diâmetro dele é da ordem de nanômetros. E esse tubo, na dimensão do seu eixo, ele é muito resistente à tensão. Então, o que o pessoal começou a fazer? Né? Eles têm até uma patente relacionada a isso. Eles colocaram isso no cimento. Então, imagina, o cimento está ali, prestes a rachar, aquele nanotubo funciona como se fosse um velcro prendendo aquela região que está rachando. Mantém então, ele no lugar. Então, você adiciona uma quantidade muito pequena do nanomaterial e você tem um material muito mais resistente. Né? Então, existem, por exemplo, o nosso grupo trabalha também com outros materiais interessantes. Por exemplo, um material baseado em solos da Amazônia, que é o que se conhece por terras pretas de índio. Eu caracterizei bastante esse material, que é basicamente o seguinte: se você for na Amazônia, olhar o solo, você vai achar umas manchas de solo muito mais férteis do que o solo que está imediatamente ali do lado. E as pessoas têm atribuído a fertilidade desse solo ao material de carbono que tem lá. Então, veja só, qual que é a estrutura desse material de carbono que está ajudando esse solo a reter nutrientes, por exemplo. Então, nós trabalhamos com caracterização desse material e atualmente estamos fazendo tratamento térmico de biomassa para ver se a gente consegue chegar naquela estrutura, colocar o material no solo e melhorar a qualidade do solo. Vamos botar lá para frente? Eu quero saber como foi a evolução da ciência até chegar aos nanomateriais. Olha, se você parar para pensar, nanomateriais e nanociência não é uma coisa tão recente, né? É uma coisa que, na verdade, está envolvida em processos químicos, nível de moléculas, esse tipo de coisa, que está envolvida em reações. Então, assim, ele já existe, mas como que os seres humanos começaram a acessar esse universo? Foi basicamente a partir da década de 50, 60, que várias técnicas de microscopia começaram a ser desenvolvidas ao nível de nos dar acesso a esse novo universo. Então, veja só, a primeira pessoa que realmente falou, olha, isso aqui é um aspecto que a gente tem que trabalhar, é uma coisa que a gente tem que olhar,
foi o físico Richard Feynman. Basicamente, ele deu uma conferência na Califórnia em 1959, onde o título da conferência dele chamava "Existe muito mais espaço lá embaixo". Por que a gente não consegue escrever toda a enciclopédia britânica, os seus 24 volumes, na cabeça de um alfinete? O que a gente tem que analisar em termos de interação da matéria, como que a gente manipula essas coisas para ser capaz de fazer isso? Aí pensa esse paralelo no dia de hoje. Por que eu não posso manipular corrente elétrica, tratar dados, armazenar dados, transferir dados com dispositivos de espessura de átomos, como a gente viu, por exemplo, o grafeno. E o grafeno é só o começo da história, porque existe toda uma outra família de materiais com propriedades complementares a ele que a gente também pode usar nesse tipo de engenharia. Então, imagina o nível de novas possibilidades que a gente tem. Sempre que a gente fala de tecnologia de ponta, a gente acaba tratando ou esbarrando ali em ética. A nanotecnologia tem disso? Tem. A escala nano dele, eu tenho partículas que, se você olhar a relação entre a superfície e o volume dela, você tem muito mais superfície. Então, eventualmente, ela pode ser muito mais reativa do que um material macroscópico que a gente conhece. Aí, isso, por exemplo, pode facilitar essas partículas entrarem em barreiras naturais que o nosso corpo tem. Seja, por exemplo, mucosas ou, por exemplo, também paredes celulares, Imagina, se isso ataca as nossas células, pode trazer problema de saúde. Então, tem aspectos que tem que tomar cuidado, da mesma forma que certos materiais macroscópicos a gente também tem que tomar cuidado. Mas, se você parar para pensar, isso oferece novas possibilidades de pesquisa, uma oportunidade. Imagina, o campo de toxicologia é uma coisa que está praticamente na sua infância em termos de nanomateriais. Outro campo que é muito estratégico é, por exemplo, nanometrologia. Como que eu faço equipamentos para acessar essas coisas nessa escala? Como que eu caracterizo materiais nessa escala? Às vezes eu tenho que fazer instrumentação para acessar esse tipo de coisa, eu tenho que estabelecer procedimentos para todo mundo que está pesquisando, por exemplo, toxicologia, está falando a mesma língua. Eu queria saber do seu dia a dia. Como é o seu trabalho, o seu dia a dia? Conta pra gente. Então, sou professora no Departamento de Física da Universidade Federal de Lavras. Então, eu dou aulas lá em nível de graduação, pós-graduação. E no laboratório, eu faço tanto a parte de síntese de materiais, de nanomateriais, quanto também eu faço a parte teórica. Então, veja só, eu vou lá, faço as contas, imagino o que eu tenho que ver mais ou menos no experimento, vou lá, faço o experimento, caracterizo os materiais que eu faço. Então, é meio que dividido entre isso aí. Agora, conta pra gente, como começou o seu interesse pela ciência? Eu acho que eu fui meio que seguindo aquela curiosidade natural, que a gente tem quando a gente é criança. Basicamente, eu gostava muito de desmontar tudo que tinha de eletrônico em casa, para tentar entender, assim, como que a coisa funciona. E aí, no ensino médio, eu via as aulas de física e tal, estudava o material realmente que é o convencional, mas eu sempre me interessava muito em ler tudo quanto era notícia sobre coisas de tecnologia. Qual foi a sensação de vencer o Prêmio para Mulheres na Ciência da Unesco em 2017? Foi, assim, uma experiência ótima. Como se diz, quando eu recebi a notícia, eu não acreditava, porque, assim, realmente você pensa, nossa, tem tanta gente boa, mandando tanta coisa boa, Mas foi uma felicidade muito grande, porque é uma oportunidade muito grande. Imagina, assim, o prêmio, eu tenho sentido que ele transcende a parte da comunidade científica. Então, assim, todo mundo conhece o que é o prêmio da L'Oréal para mulheres na ciência e tal. Isso tem um prestígio na sociedade e também tem um prestígio na parte científica. Então, isso tem me dado acesso a, por exemplo, ser convidada para apresentar em muitos eventos. Então, tem dado muita visibilidade para o trabalho que a gente tem feito. Então, assim, ótimo. O valor do prêmio também, a bolsa de R$50 mil, está sendo usada para comprar reagentes, para comprar equipamentos, para a gente mesmo montar nossos instrumentos de pesquisa. Então, assim, realmente mudou a realidade do que eu estava fazendo. E como você observa a presença de mulheres na ciência brasileira? Nos campos de biológicas é mais comum, a gente já está mais acostumado. Na área técnica, mais técnica e científica, ciências exatas, engenharias, esse tipo de coisa, a presença é menor. Mas, assim, eu acho que isso tem mudado, está crescendo também, As mulheres estão aí, como se diz, se acomodando nos seus espaços, E eu acho que isso só vai melhorar com o tempo. E para quem quer saber um pouco mais sobre nanotecnologia e sobre a sua pesquisa, onde busca informação? Então, você pode buscar, por exemplo, eu falei dessa palestra do Feynman, é muito interessante ler isso, que ele faz, assim, toda essa parte de discorrer sobre esse tema
de nanomateriais lá em 1959, né? Então é interessante, tem isso transcrito na internet, a gente pode deixar o link. Você pode ver muita coisa no YouTube também, por exemplo, tem o episódio do Nerdologia sobre nanomateriais que é interessante. Então, assim, muito material difundido por aí. É isso, galera. Janaína, muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença. Sempre que tiver novidade, fala com a gente, beleza? Ótimo. Hoje a gente fica por aqui. Para acompanhar essa tecnologia toda, é preciso estar conectado e atento. O segredo para isso? Estudar. Nosso canal vai te ajudar com isso. Você já sabe, youtube.com/TV Escola. E até!